Lembrando que quando a gente fala o nome monofásico, nós estamos se referindo a uma tensão de 220 volts em corrente alternada. Então podemos afirmar que o inversor ele é bem flexível, podendo ser conectado em qualquer tipo de rede elétrica com uma tensão em 220 volts entre dois potenciais. Também podemos destacar nos inversores Canadian que eles são projetados com a mais alta tecnologia quando o assunto são inversores fotovoltaicos. O inversor é construído com a tecnologia sem transformador, possui um design compacto e também o destaque desse inversor vai para a facilidade de fazer a instalação. Ainda nesse vídeo, nós vamos mostrar como fazer a instalação e dar algumas dicas para você que já utiliza os nossos inversores e que vai começar a utilizar. Os inversores Canadian, eles têm um grau de proteção IP65. Também podem ser colocados em ambientes internos ou externos, devido ao seu alto grau de proteção. Também são muito confiáveis e fornecem 5 anos de garantia. Os inversores monofásicos da Canadian têm todas as proteções de segurança integradas, inclusive uma chave de seccionamento DC, além da proteção contra o anti-ilhamento. Além disso, você também pode monitorar a sua instalação fotovoltaica diretamente do seu dispositivo eletrônico móvel, seu celular ou tablet, ou do seu computador em uma plataforma moderna, online e gratuita. Na família dos inversores monofásicos da Canadian, nós temos disponíveis os seguintes modelos. O primeiro modelo é o modelo CSI 1,5 KTL, modelo de 1.500 watts, e alguns destaques dele são a alta faixa de eficiência de 97%, uma ampla faixa de tensão de entrada de 70 até 450 volts. Também ele é composto por um MPPT e uma entrada e tem um monitoramento Wi-Fi integrado. Um outro inversor, outro modelo dessa família é o modelo de 3 kW. Também seguindo a mesma linha do modelo de 1.5, ele atinge uma alta eficiência de 97%, segue a mesma ampla faixa de tensão de 70 até 550 volts de corrente contínua e também possui aí um MPPT com 2 entradas e o monitoramento Wi-Fi já integrado. Por fim, nós temos o modelo de 5 kW, o CSI 5K MTL. É um modelo que já atinge uma alta faixa de eficiência de 97,9%, tem 2 MPPTs nesse inversor e uma ampla faixa de tensão de entrada de 70 a 550 volts. São excelentes opções para a sua usina fotovoltaica. Lembrando que sempre ao adquirir o seu produto, o seu inversor, é muito importante ler o manual de instruções que está dentro da embalagem, antes de utilizar o equipamento. E é claro, se houver qualquer tipo de dúvida, você pode falar com o suporte técnico do fabricante ou do seu distribuidor. Muito bem, chegou a hora de dar dicas de instalações dos inversores. As dicas mais importantes nós reunimos aqui para você que vai utilizar os inversores fotovoltaicos Canadian. A primeira dica está relacionada com a sua segurança. Antes de instalar, verifique se os portas fusíveis ou os disjuntores estão todos desligados e tenha muita atenção ao fazer as conexões do lado de corrente contínua, principalmente. Uma segunda dica se refere ao local de instalação. O local escolhido ele deve ser adequado para o peso e as dimensões do inversor por um longo período de tempo. Também é importante escolher o local de instalação de maneira que o display fique visível facilmente. Não instale o inversor em estruturas feitas com materiais inflamáveis ou que até mesmo não resistem a altas temperaturas. Nunca instale o inversor em ambientes com pouca ou até mesmo nenhuma ventilação de ar, nem que tenha muita poeira, porque isso pode diminuir a eficiência do ventilador que faz o resfriamento do inversor e vai afetar diretamente a sua eficiência da sua usina.
O grau de proteção que nós comentamos, IP65, ele significa que o inversor ele pode ser instalado em espaços internos e externos. O local de instalação ele deve ser livre e seguro e deve ter um fácil acesso a qualquer momento. A instalação ela deve ser feita na vertical e certifique-se que o seu inversor está instalado para baixo, na posição correta. Nunca instalar o inversor horizontalmente e evitar qualquer tipo de inclinação para frente ou para trás do inversor. O terceiro ponto está relacionado também com a segurança. Por questões de segurança, instale o inversor fora do alcance de crianças e até mesmo animais e também nunca cubra o inversor com algum tipo de pano ou alguma proteção. Também não é aconselhável instalar o inversor diretamente à luz solar, à irradiação, à luz natural, porque isso pode diminuir aí a eficiência do inversor, como já comentado. Também é importante respeitar os espaços entre a parede, o teto, o chão, entre outros inversores aconselhados no manual, para que possa ter a correta circulação de ar e não impedir o resfriamento do inversor. Após abrir a embalagem do produto, nós recomendamos que você faça a conferência dos produtos, de tudo que estará dentro da caixa. Então, dentro da caixa você vai encontrar o inversor, a base de fixação, parafusos, o manual de instalação e o conector do lado de corrente alternada do inversor. Também é muito importante se familiarizar com o inversor, identificando aonde fica o display, aonde ficam as saídas, a saída de corrente alternada e a entrada de corrente contínua, e também aonde fica localizado a parte do monitoramento do seu inversor. Depois disso, nós vamos para a instalação, né? Então, o primeiro passo para fazer a instalação é fixar a base de montagem na parede e depois fixar o inversor na base de montagem. Por fim, nós vamos fazer as conexões AC e DC no inversor, seguindo também as orientações de segurança e as dicas do manual. Não esqueça de fazer um bom aterramento segundo as normas vigentes e conectá-lo ao inversor adequadamente. Agora nós vamos acompanhar um startup de um inversor monofásico Canadian. Agora nós vamos mostrar as conexões elétricas e de monitoramento do inversor monofásico Canadian. Esse modelo é o de 5 kW. Então, primeiro nós temos aqui a conexão de corrente contínua, onde você tem duas MPPTs, positivo e o negativo, e duas entradas, né? Uma MPPT1, positivo e negativo, MPPT2, positivo e o negativo. Então, aqui você simplesmente vai plugar o conector que vai vir dos seus módulos ou da sua string box. Depois nós temos aqui a chave de seccionamento de corrente contínua, onde você vai ligar ou desligar o seu inversor com segurança. Também nós temos essas chapinhas que vão fechar essas duas entradas, aonde você tem essa entrada aqui que ela é muito importante, são umas chaves Deep Switch que vão fazer a configuração do setup do inversor. Então o setup Brasil que nós vamos utilizar, todos os números ímpares, de 1 a 5, eles vão estar na posição ON. Então 1, o 3 e o 5 na posição ON e o 2 e o 4 na posição OFF. Isso configura o setup tipo Brasil. Essa segunda entrada, RS232, é o monitoramento do inversor Canadian. Então aqui nós temos o dispositivo de monitoramento Wi-Fi do inversor, aonde você vai configurá-lo e colocá-lo aqui nessa entrada RS232 e parafusar para ele ficar fixo. Também temos aqui a parte do aterramento do inversor, da carcaça. Então você pode vir com o seu cabo terra e ligá-lo aqui. Por fim, nós temos o conector AC, que ele já é um conector próprio para esse tipo de aplicação. Você vai fazer a instalação dos cabos, como nós vamos ver,
e conectá-lo aqui nessa região. Então vamos demonstrar agora como fazer a conexão de corrente alternada utilizando o conector AC do inversor. Então o conector AC de corrente alternada do inversor é composto por 3 partes. A primeira parte é um prensa-cabo para travar o seu cabo. A segunda parte é uma proteção que vai conectar o prensa-cabo ao conector propriamente dito. E também ela vai influenciar no grau de proteção do inversor. Então é o que vai evitar que entre qualquer água ou poeira, coisas do tipo. E a terceira parte é o conector em si, onde você vai fazer as conexões do cabo, as fases, o neutro e também o aterramento. Então depois de você conectar o seu cabo aqui na parte principal do conector, é só unir uma parte à outra. Então elas são todas rosqueadas, né? Então é só deixar de maneira que fique bem firme, rosqueá-las, travar o prensa-cabo para não ter problemas em puxar o cabo ou soltar e depois fazer a conexão diretamente no inversor. Na hora que você for conectar ao inversor, você vai ouvir um clique, o que significa que está bem conectado e depois é só rosquear essa parte no inversor. Depois de fazer as conexões elétricas do inversor monofásico Canadian e ajustar o parâmetro para o setup Brasil, nós vamos ligar a primeira vez o inversor. Para isso, nós vamos ligar aqui a chave de seccionamento DC, de off para on, e ligar o disjuntor de corrente alternada. Depois de ligar o inversor, nós temos aqui as informações mostradas no display. Então, sem fazer nenhuma ação, o display mostra o valor de energia gerada no dia, mostra a produção atual, algumas informações mais básicas. Se você precisar manusear aqui o display, vocês podem ver que ele tem aqui um sensor sonoro, né? Então, um display que não tem botão. Para isso, a gente recomenda no manual também que vocês utilizem o cabo de uma chave de fenda Phillips para fazer os comandos aqui e ir para os menus. Então, quando você faz um toque, a opção do display desce para baixo para outras opções. Dois toques é para entrar na opção desejada e 3 toques é para confirmar ou então sair da opção que você deseja. Existe um outro método de configuração mais avançado, que é por meio de um software conectado ao inversor e ao seu computador, e você consegue configurar todos os parâmetros exigidos pelas concessionárias, como o tempo de reconexão, os limites de tensão, de saída, limite de frequência, entre outros. Isso nós vamos demonstrar em um outro vídeo. Então é isso, amigos da Canadian Solar. Hoje nós apresentamos e demonstramos de maneira fácil como instalar e manusear o inversor monofásico da Canadian. Se você gostou, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. E também, se tiver dúvidas ou perguntas, não deixe de escrever para a gente no campo de perguntas que nós vamos responder. Até a próxima!